Olá, tudo bem? Vini Schroeder com mais um vídeo sobre treinamentos de restaurante. Dessa vez a gente não vai falar sobre técnicas de venda. A gente encerrou aí os vídeos semana passada sobre este assunto. Não quer dizer que o tema tenha se esgotado. A gente só vai dar um tempo e retomar ele talvez mais pra frente. Hoje a gente vai falar basicamente sobre como contratar, como ser contratado, como fazer um currículo para ser chamado. Para começar, eu te pergunto, você dono de restaurante, você gestor, maître, você saberia me dizer quem é a pessoa mais cara que se contrata num restaurante? Vou te dar aí alguns segundos para pensar. Eu aposto que os nomes e as funções que você imaginou não tenha nada a ver. Por quê? Sabe qual é a pessoa mais cara que você pode contratar num restaurante? A pessoa mais cara que se contrata num restaurante é simplesmente aquela que você precisa demitir. Faz sentido ou não faz? Então olha só, vou dar algumas dicas aí de como funciona, de como recrutar aí bons colaboradores para você não ter um gasto extra, tendo que demitir essa pessoa em pouco tempo. Olha só, para isso a gente precisa entender que existem três tipos de colaboradores. Aquele que é forte, aquele que é fraco e aquele que é mediano. Ok? Os fortes, a gente sabe, o forte é aquele que leva aí o espírito da casa adiante, aquele que consegue as promoções, né? Aquele que faz tudo certo, aquele que você gostaria de multiplicar dentro do seu restaurante. Depois tem o fraco, tá? O fraco não se preocupa muito com ele, porque o fraco ele acaba saindo por conta própria, quando ele consegue perceber aí que ele não vai dar conta do serviço. Depois temos aí o mediano. O mediano é aquele que vai te dar mais trabalho, tá? Por quê? Porque o mediano, como o nome já diz, ele não é nem tão bom a ponto de conseguir promoção e nem tão ruim a ponto de ser demissível, ok? Então você tem aí, ele vai levando o trabalho dele na maciota, vai levando aí no espírito bem mediano, e aí o que que acontece? A sua empresa, ela acaba ficando mediana. Se você tem muito funcionário dentro da média, ou seja, mediano, a sua empresa passa a ser uma empresa mediana, o seu restaurante vai ser um restaurante mediano. Então qual é o segredo? O segredo, obviamente, é conseguir o maior número de colaboradores e funcionários fortes. E como é que eu faço para conseguir funcionários fortes? Por quê? Porque funcionário forte, ele não está disponível. Por quê? Porque funcionário forte, ele está trabalhando em algum lugar. Tá, mas como é que eu faço então para conseguir o meu funcionário forte? Basta abrir o olho, basta ficar de olho, porque é o seguinte, hospitalidade, bom atendimento, você encontra em vários outros ramos, né, de serviço, basta ficar de olho, porque assim, você pode ser muito bem atendido de uma forma simpática e calorosa num posto de gasolina, numa padaria ou então em qualquer lugar. Basta você prestar atenção. Uma vez que você identificou aquelas características, né, de um colaborador forte, tal, faz uma proposta para ele, convida ele para trabalhar no teu negócio, vê se não faz sentido. Ah, mas eu vou contratar alguém sem experiência. Olha, para de contratar por currículo, tá? Porque assim, hospitalidade, sorriso, essas coisas não se ensinam, tá? Todo o resto, a prática, você pode ensinar no seu próprio restaurante. Então assim, se você quer, se o cara não sabe servir uma mesa, não sabe ali a forma correta de levar uma bandeja e coisa e tal, isso você ensina. Agora você não consegue ensinar o cidadão a ser atencioso, a sorrir, né? A ser predisposto. Isso é praticamente impossível de ensinar. Então se essas características você conseguiu identificar em algum colaborador, fica de olho, vê se toma uma atitude, pega esse cara para você, porque senão alguém vai pegar. Tenta imaginar a equipe dos restaurantes mais ou menos como um time de futebol. O time de futebol é mais ou menos o seguinte, time forte ganha de time fraco. Tá? Então assim,
Parece óbvio, o teu time precisa ter um maior número de jogadores, né, de atendentes, de colaboradores fortes para você se destacar. Se você tiver uma equipe mediana, você não vai ficar ali entre os primeiros colocados, você vai ficar ali no meio da tabela. Agora, se você tiver uma equipe fraca, seu negócio vai quebrar. Sinto lhe dizer, mas o seu negócio vai quebrar. Olha só. A equipe é o contato direto com o teu cliente. Se o serviço for ruim ou for fraco, não importa a qualidade da tua comida, o seu negócio vai quebrar. Olha só, a ordem de importância deveria ser essa: bom serviço, boa comida e bom preço. Porque é o seguinte, bom preço e boa comida, o teu concorrente pode copiar. Agora, bom serviço, acho muito difícil alguém conseguir copiar, porque ninguém tem um bom serviço. Então, esse pode ser o seu diferencial. Tenha um bom serviço, uma boa comida e um bom preço. Esses 3 fatores vão fazer o seu estabelecimento se destacar aí num mar de outros concorrentes que são todos medianos. Ou eles têm bom serviço, mas a comida é ruim, o preço não é legal, ou o preço é muito ruim, a comida é mediana e o serviço é mais ou menos. Então, assim, tenta equilibrar aí, mas dando importância pro serviço. E para isso, você precisa, antes de mais nada, contratar melhor. Contrata melhor, seja mais exigente e pague mais. Sério, paga mais. Por quê? Porque as pessoas tendem a contratar aí um funcionário só pelo currículo. Vê que ele tem ali, ele já trabalhou em vários estabelecimentos, vários restaurantes, então ele tem experiência, eu vou contratá-lo. Só que nem sempre esse é o melhor candidato, como a gente já falou. Hospitalidade, né, atitude, essas coisas não se treinam, tá? Então, assim, é melhor você contratar alguém que tenha atitude, que tenha um sorriso no rosto, que tenha uma hospitalidade ali aparente, visível. Contrata com essas características e não pelo currículo, não pela experiência. Questões práticas e técnicas, elas são ensináveis. É praticamente uma obrigação do restaurante ensinar o garçom a melhor forma de servir, a melhor forma de retirar uma mesa, enfim, esse tipo de coisa é uma obrigação do restaurante. Quando contrata o colaborador, você precisa dar um treinamento inicial para que ele se adeque aí ao estabelecimento. Então, assim, não se preocupa em contratar experiências, se preocupe em contratar atitude, né, sorriso e uma hospitalidade, ok? Uma outra forma de conseguir aí colaboradores fortes é você pedir indicação aí para os teus colaboradores mais fortes, ou seja, não vá pedir aí indicação para aquele garçom que é mediano ou que é fraco. Por quê? Porque os fortes atraem os fortes, os fracos atraem os fracos e os medianos atraem medianos. Se você quer mais colaboradores fortes, peça sempre uma indicação para aquele que é forte, porque ele vai trazer alguém no mínimo, no mesmo nível do que ele. Tá? Porque ele não vai trazer ninguém fraco para se comprometer. Se ele se destaca ali pelas suas qualidades, ele não vai querer se incomodar com alguém que seja inferior a ele. Ele vai querer um cara forte ali do lado dele para fazer a equipe andar. Então, assim, ó, peça sempre indicação, mas peça para os fortes. Uma das reclamações que eu mais ouço aí de donos de restaurante, de gerentes, né, é que assim, mas a gente investiu um puta dinheiro aí treinando uma equipe, a gente investiu muito tempo treinando a pessoa e no final a pessoa vira as costas e vai trabalhar na concorrência. Aí, meu amigo, eu te pergunto, o que você fez para manter este colaborador? Porque assim, a gente falou que é preciso contratar sorrisos, né? Porque contratar sorrisos faz a equipe ficar mais feliz, e uma equipe mais feliz é mais produtiva do que uma equipe infeliz, certo? Então, vamos cuidar dessa
questão aí da infelicidade do colaborador, porque o garçom, ele depois de treinado, depois de já adequado, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Nem sempre é porque ele recebeu uma oferta maior, mas porque normalmente os proprietários de restaurante, quando eles vão abrir um estabelecimento, eles se preocupam e gastam rios de dinheiro com design, com decoração, com iluminação, com ambientação, com sonorização, com equipamentos da cozinha, com chefe estrelado às vezes, né? Mas não gastam 1/10 aí para conseguir levantar uma equipe com mais cuidado, com mais carinho, com mais treinamento, né? Para contrabalancear aí. Então assim, não adianta ter um restaurante altamente sofisticado e uma equipe extremamente fraca, porque o dinheiro que você investiu, né, é simplesmente o mesmo que o teu concorrente, os teus concorrentes na verdade acabam investindo. Ou seja, se você investiu na média, você só vai conseguir colaboradores medianos. Então assim, paga mais do que o mercado está pagando. Se você quer atrair pessoas fortes, né? Por que as pessoas fortes estão em outros lugares? Porque as empresas, os gerentes, eles acabam se preocupando com outras coisas, né? Além da questão mediana de você pagar o mesmo que o teu vizinho. Fulano está pagando X, eu vou pagar X também porque é o que o mercado está pagando. Não! Se você quer bons colaboradores, pague Y, pague um pouco a mais, tá? Isso faz uma diferença. Respeite os prazos de pagamento, pague os benefícios, faça uma comida de funcionário decente, tá? Simples, mas decente. A apresentação é importante, sim. Área de descanso para os colaboradores, um vestiário limpo, arejado, tudo isso faz uma diferença. Mas o que mais faz diferença na hora do colaborador ficar com você é o círculo de pessoas que trabalham com ele. A gente já falou que uma equipe feliz é mais produtiva, uma equipe onde todos estão entrosados é mais produtiva, e isso, se você contratar ali uma equipe que tenha os mesmos interesses, os mesmos objetivos, vai ser um ambiente agradável, porque ele vai sair de casa para encontrar pessoas que ele pode trocar ali, ou seja, a pessoa gasta um tempo enorme, né, da sua vida trabalhando dentro de um restaurante. Então, para e pensa, as pessoas ali precisam ser minimamente agradáveis, ter conteúdo, ter ali o fator que possa gerar uma troca de conhecimento, né? O gestor, ele precisa passar conhecimento, ele precisa treinar, ele precisa saber conduzir uma equipe, né? Então assim, começa a prestar atenção nesses detalhes para ver se o teu colaborador está feliz. Tá? Isso é um fator importante. As pessoas costumam fazer entrevista na hora de contratar, às vezes até fazem entrevista na hora de mandar embora, mas poucas empresas fazem uma entrevista rotineira, né, para pegar aí um feedback do teu colaborador, para saber se está tudo bem, se ele está feliz, se ele não está, as coisas que ele acha que poderiam melhorar. Ouça seu colaborador. Tudo isso vai fazer com que você não precise, né, responder aquela pergunta inicial que eu fiz. Quem é a pessoa mais cara que você pode contratar num restaurante? A pessoa mais cara, obviamente, é aquela que você precisa demitir. Então, contrate melhor para não ter que demitir. Contrate melhor, treine melhor, faça a diferença, seja completamente fora da caixinha. Se destaque também por esse lado, tá? Uma vez você conseguindo manter o colaborador, é muito mais fácil ele traduzir isso em forma de hospitalidade para o teu cliente. Olha só, num restaurante é preciso definir muito bem o tipo de serviço que você quer oferecer. Por quê? Se você não oferecer, se você não determinar isso, quem vai determinar é o cliente. E aí pode distorcer completamente a visão que você tinha de um restaurante. Se o teu restaurante ele segue uma idealização, de repente, temática, e você gostaria que o
teu colaborador seguisse uma ordem, uma linha de atendimento, é preciso que isso fique claro, seja coerente, porque senão, se você não determinar e não deixar isso claro, deixar muito aberto, quem vai determinar o tipo de atendimento que você terá no seu estabelecimento é o cliente. E nem sempre nessas horas o cliente tem razão. Não basta só treinar as habilidades, tem que treinar um pouco a hospitalidade também. Por quê? Porque cada casa é uma casa, você precisa adequar o tipo de serviço do seu restaurante para que ele tenha uma certa coerência com o ambiente, tá? No geral, o serviço aqui no Brasil, ele é bem simpático e servil até, tá? Mas ele é pouco eficiente. Vale lembrar o que é eficiência. Eficiência aí é o máximo de resultado com a menor margem de erros. Então, para fechar esse vídeo, eu vou deixar esse recado aqui para vocês, donos de estabelecimento e gestores. Desenvolver a equipe desenvolve o estabelecimento. Fato. Tá bom? Bom, pessoal, a gente se vê na semana que vem com aí essa temática nova, né, de como contratar, como conseguir seu emprego num restaurante. E semana que vem a gente vai falar sobre ele, o currículo. Mas Vini, o currículo ele ainda serve? Serve, meu amigo. Ele só não serve mais para conseguir um emprego. Mas eu já te falo aí para que as empresas precisam atualmente do teu currículo. Ok? A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.